queridos amigos e amigas, o Compartilhar está de volta, trazendo para você uma oportunidade de reflexão depois desse tempo de Páscoa que passamos aí. Celebramos a vida com Jesus e agora, como disse o apóstolo Paulo, a nossa vida está escondida em Cristo. A vida eterna está com Cristo e é para todos nós. Isto é o significado daquele túmulo aberto, da ressurreição. Se por um lado nós tivemos uma história antiga em que nós nos escondemos como humanidade, o Adão e Eva, né? Se esconderam de Deus por causa do seu pecado e da sua culpa. Agora Paulo diz que nossa vida está escondida em Cristo, ou seja, temos nele uma nova perspectiva. Em Cristo há vida. Lá naquele jardim, na fruta proibida, havia a morte. A morte foi vencida e nós estamos com Cristo. A nossa perspectiva dentro deste mundo continua de término, né? Vai terminar, a nossa vida se encerra aqui dentro deste mundo, no plano material, mas temos a transcendência agora como proposta de vida. E é isso que Cristo tornou possível para nós na manhã da Páscoa, ao sair daquele túmulo que o anjo havia abrido para as mulheres na manhã de domingo. E hoje nós vivemos nessa luz deste Cristo que se propaga por toda a nossa trajetória e deste Cristo que nos esconde no seu amor de toda a condenação, permitindo a nós experimentarmos perdão dos pecados, vida e salvação. Então eu quero convidar você para darmos uma olhada, e ainda estamos no tempo de Páscoa, que se estende agora por algumas semanas, chamado tempo pós-Páscoa, que é o que vai nos levar depois até pelo menos uns 40 dias agora, até a ascensão de Cristo. Então Cristo vai ficar agora visitando pessoas e fazendo seus últimos contatos aqui, depois da sua ressurreição, até o dia da sua ascensão. E nós continuamos refletindo sobre a Páscoa então. Falando sobre a ressurreição de Cristo, hoje nós temos um capítulo aqui que vai nos trazer algumas oportunidades de algumas reflexões. Primeiro, abriu-se o túmulo, né? Houve um tremor de terra e o anjo do Senhor removeu a pedra que havia lá na porta da sepultura de Cristo, dando a entender, né, que a ressurreição estava por acontecer, Cristo estava saindo vivo daquela condição de morte anterior. Esse Cristo vivo deixa o túmulo aberto para toda a igreja em todos os tempos, que hoje somos nós, termos a certeza deste fato. Poderia simplesmente ter dito, ele ressuscitou, ele não está mais aqui, e o túmulo ficar fechado. Poderia. Mas não. Deus quis que o túmulo fosse aberto e ficasse aberto, para que as pessoas pudessem entrar e ver que não estava apenas aberto, mas estava também vazio. E isso tem um peso muito grande, né, na intenção didática de Deus de nos provar e de deixar provado para o mundo de que não é uma conversa só, é um fato, a ressurreição. E essa ressurreição é o nosso fato também, nosso fato de fé. É um fato histórico também, mas é um fato de fé, da nossa fé confirmada em Cristo. Abriu-se o túmulo na manhã de domingo. As mulheres foram lá e as mulheres foram as primeiras a receber essa notícia, né, da ressurreição. Cristo não está mais aqui. Ele vai adiante de vocês. Vão e contem para todas as pessoas. Foi o que o anjo falou para as mulheres que estavam ali, né? Maria Madalena foi uma das que estava presente lá, né? E correu e foi até Pedro, né, para contar a Pedro, e esses então divulgaram entre eles a notícia da ressurreição de Cristo. Esse é o fato histórico. Esse é o fato que todos nós conhecemos, que nós sabemos que existiu, que está como sinal e lembrança, assim como foi aquela lembrança da abertura do Mar Vermelho, né? Assim como foi aquela lembrança das 10 pragas no Egito, nós também temos a nossa lembrança, a lembrança do túmulo aberto. Assim como o mar se abriu para aquele povo atravessar,
também o túmulo se abriu para que possamos atravessar. E isto é Páscoa. Páscoa significa passagem. Está aberto o caminho para a nossa passagem. Lá no Mar Vermelho não foram as pessoas que abriram, né, o mar. Moisés foi protagonista daquilo, estendendo seu cajado sobre o mar, mas foi Deus quem abriu aquelas águas. Aqui também o anjo removeu a pedra, mas quem ordenou a Cristo sair vivo foi Deus. Deus o Pai que providenciou aquilo que Ele havia prometido para nós. Uma alternativa. E aí está a nossa alternativa de vida agora. Nós temos agora um caminho aberto para seguirmos nesta luz, seguirmos em comunhão com Deus, na certeza de que Ele está conosco e nós não estamos sozinhos. Então, vamos falar sobre essa pedra que foi revolvida. Primeiro, pensamos no próprio Senhor Jesus Cristo. Ele venceu e venceu os seus inimigos, que são também os nossos inimigos. Pecado, morte e Satanás foram vencidos por Cristo. Nesse período da Sexta-feira Santa até o domingo da Páscoa, Jesus Cristo desceu ao mundo dos mortos, foi ao inferno para anunciar a sua vitória e voltou para publicar a sua vitória diante do mundo. E nós temos essa vitória. Então, a primeira ação da pedra revolvida, ela tem a ver com Cristo. Cristo não está mais preso, Cristo não está mais refém, Cristo não está mais debaixo do peso daquela pedra, mas Cristo está vivo e está entre nós e vai subir ao céu para preparar um lugar para cada um de nós. Este talvez seria assim essa primeira reflexão sobre essa pedra revolvida. E isso também tem uma aplicação quanto a nossas próprias sepulturas, tá? Nós também seremos sepultados, nós também morreremos, a nossa morte física vai acontecer, nós seremos enterrados ou cremados, enfim, alguma coisa vão fazer conosco depois da nossa morte. E esse vai ser o peso, né, do selado, terminou aqui a história dessa pessoa. Porém, pela fé em Cristo, esta pedra do fim de todas as coisas também é removido pelo poder de Deus. Deus muda essa história, que não termina aí numa sepultura, mas que tem uma transcendência. No momento da nossa morte, quando nós estamos em fé com Deus, nós somos levados para a vida eterna. Nosso corpo é outra história. Nosso corpo precisa ser enterrado e consumido aqui dentro dessa terra. Tu és pó e ao pó tornarás. É verdade para nós também. De alguma ou de outra forma, tudo vai se tornar pó. Mas a nossa alma, nosso espírito, onde está a essência da nossa vida, vai para Deus. Segue o caminho da vida eterna pela fé. Aqueles que estão em Cristo trilharão o caminho do túmulo aberto, passarão para a vida eterna. Os que não estão em Cristo terão outro destino. Mas a pedra da sepultura que nos mantinha presos lá de corpo e alma, agora não tem mais poder sobre nós, porque nós estamos com Cristo. A Páscoa garante que todos nós teremos uma gloriosa ressurreição e uma vida eterna. Já no momento da nossa morte seremos levados para perto de Deus e depois testemunharemos a ressurreição de todos no dia do juízo final, porque estaremos sentados à direita do Pai Todo-Poderoso com Jesus, que é o que nos esconde agora. Estamos escondidos em Cristo. A nossa morte está escondida em Cristo e Cristo nos dá a vida. A pedra também foi removida dos nossos corações. As nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas incertezas, todas são removidas pelo poder da ressurreição. Cristo nos dá essa possibilidade de termos um Salvador poderoso que se compadece de cada um de nós e que entra na nossa história a fim de transformar a nossa história de uma história de derrotas para uma história de vitórias. Em Cristo nós temos vitória, em Cristo nós temos a vida eterna. E esta é a nossa garantia. Em Cristo nós estamos garantidos que teremos vida eterna. E são vários textos que falam sobre isso.
Se você quiser conferir um específico que fala sobre isso, pega lá sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, você vai ter ali um belo texto que vai falar sobre a nossa própria ressurreição. O apóstolo Paulo nos diz que se a nossa esperança se limita apenas a este mundo e às coisas deste mundo, então somos as mais infelizes de todas as criaturas. Porque a nossa esperança não está dentro deste mundo, limitada a este mundo. A nossa esperança agora tem a transcendência e a vida eterna. Porque é isso que Cristo conquistou para nós com a sua ressurreição. Então nós vivemos neste mundo, mas dele não somos. Nós estamos distantes do lar, mas temos o nosso caminho para voltar. E a segurança. E Cristo quer que nós sintamos, Ele deixa isso para nós, que nós nos sintamos seguros perto dele. Não apenas em relação ao dia do juízo final ou ao dia da nossa morte, mas essas pequenas pedras que vão se colocando no dia a dia da nossa vida, que vão gerando incertezas, medos, preocupações, angústias. Vem aí as doenças, vem aí as traições, vem aí as infidelidades, vem aí as injustiças, vem aí as mentiras. São tantos pesos, né? Tantas pedras que vão se acumulando ao nosso redor como pedras pesadas, que vão tirando a nossa energia. Cristo nos ajuda a remover essas pedras também. No momento que nós nos conectamos a Deus dentro das nossas dinâmicas de oração, de comunhão, de leitura bíblica, de participação da Santa Ceia, de lembrança do nosso batismo, nós estamos lidando com essas forças que são as forças de Deus que vêm a nós para vencermos estas pedras que o mundo vai lançando e que o diabo vai atirando em nosso caminho. Não seremos vencidos. Talvez tenhamos uns mais e outros menos desafios em relação à nossa vida com Deus, mas todos protegidos, todos auxiliados, todos encorajados e todos com garantia de que a nossa vida transcende. No momento em que nós cumprimos a nossa missão, ou não tivermos mais nenhuma finalidade dentro deste mundo, Cristo nos levará para Ele e estaremos com Ele na bem-aventurada vida. Esta é a mensagem da Páscoa. A Páscoa acontece todos os dias na vida de cada um de nós. É renascimento e a passagem. Estamos constantemente renascendo na fé e estamos constantemente passando de situações de limitação para situações de transcendência e fé. Então que Deus te encoraje também nas tuas lutas diárias para que você seja um vitorioso, uma vitoriosa, para que sejamos todos vencedores e sejamos com Cristo na vida eterna também. Um bom tempo de Páscoa, um feliz tempo de Páscoa para você. Que Deus continue te olhando e te abençoando. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Fica com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.